Olá, bom dia. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou esta semana 33 anos. Mas quais são os reflexos ou as consequências da aplicação das determinações que estão contidas nesse Estatuto? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, e quem veio conversar comigo sobre isso foi o Dr. Gleudson Malheiros, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público. Bom dia. Bom dia, Elda. Prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Obrigado. 33 anos, doutor Gleudson, já é um senhor estatuto, vamos dizer assim, né? Ele já passou da juventude, ele já passou da fase de teste, já passou da fase de estágio. Agora, a gente pode dizer que ele está na aplicação plena? 33 anos, né, de 1990 o Estatuto, a gente já tem um bom tempo de atuação desse Estatuto, mas se a gente levar num contexto histórico, que temos mais de 60 anos de Código de Menores, que é a legislação anterior, a gente considera que o Estatuto ainda é uma legislação ainda que se implementa no dia a dia, né? Ainda está muito aquém da potencialidade do que ela deve chegar. Entendi. Quer dizer, tudo que ela contém, todos os avanços, todas as determinações, elas ainda não foram plenamente aplicadas. Ela ainda está em fase de implantação, apesar de todo esse tempo. Sim, porque o Estatuto, quando ele chega em 1990, ele traz o quê? Ele traz uma ruptura com o período anterior, que é um período dos governos militares, que é aquele momento de que a gente viveu a redemocratização do país, e os movimentos populares, movimentos sociais. O Estatuto vem muito nessa dos movimentos populares, movimentos sociais. Era uma demanda popular que os deputados acolheram e fizeram, legislaram o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que traz ali, vamos dizer assim, o que traz de novidade? O Estatuto coloca a criança e o adolescente como pessoas que são sujeitos de direito. Eles são titulares de direitos à vida, à alimentação, à educação, à saúde. Têm direito de serem protegidos. Isso tudo porque essas pessoas, elas são consideradas pessoas em desenvolvimento, não são adultos plenos, são crianças, adolescentes, são pessoas em desenvolvimento. E por isso merece, nessa etapa da vida, uma legislação especial. Específica, né? E aí, junto com o Estatuto, vem a necessidade de se implantar várias políticas públicas. E hoje nós vivemos esse momento de implantação dessas políticas públicas. Entendi. Várias foram implantadas, Elda. Se você pensar hoje em dia, uma criança ela tem direito a ser vacinada, ela tem direito a receber atendimento médico, elas devem ser matriculadas e isso deve ser cobrado dos pais. O direito à educação. Os pais têm a obrigação de cumprir aquele direito que é da criança, né? Não fazem se quiserem, não, né? Exatamente. É uma obrigação e a gente tem que matricular e acompanhar a frequência de todas as crianças. Então, se a gente pegar a realidade, a gente não tem todas as crianças matriculadas e frequentando a escola. Esses são os desafios do Estatuto. Pois é, implementar direitos como o direito à educação, em que a gente ainda tem o Maranhão em um nível de analfabetismo grande, mas ainda tem criança que deixa de ir para a escola, por exemplo, para trabalhar. Pois é. Dentro desses direitos assegurados dentro do Estatuto, quais o senhor considera assim mais relevante e que precisam de uma aplicação plena, vamos dizer assim, para que esses direitos das crianças e dos adolescentes sejam respeitados? Então, a gente pode pensar em uma gama de direitos, né? Mas assim, o direito a ter uma alimentação diária, mínima, o direito de viver em um local protegido por sua família, que aí a gente está falando de crianças que são expostas, crianças que são vulneráveis, pessoas que vivem na rua, crianças que são abandonadas, crianças que estão em um ambiente que não é adequado. A falta de proteção, ela inibe vários outros direitos. Quando eu tenho uma criança que vive em um ambiente de proteção, dentro de uma família que
traz essa proteção para ela, e aí o Estatuto traz a responsabilidade não somente para o poder público, não somente para uma ou outra pessoa. A responsabilidade por proteger crianças e adolescentes é do Estado, Isso é da sociedade e é da família. Mas quando a gente fala, se eu for falar bem, responsabilidade do Estado, porque quando você fala em famílias vulneráveis, que não têm alimentação, que não têm direito à educação, está garantido lá no papel. Mas esse direito não se reflete na realidade por absoluta falta de condição de pais que não têm condições de botar na escola e da falta de uma infraestrutura do poder público que garanta também isso. E aí como é que fica? Quem cobra? Como é que se cobra o cumprimento de um direito que ele não está sendo respeitado, vamos botar entre aspas, por uma família que não tem absoluta condição de fazê-lo? Ótimo. A gente chega no que a gente chama de sistema de garantia de direitos. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e é uma série de órgãos, instituições que trabalham na luta pela garantia, assegurar que direitos de crianças violados, eles sejam ali, não sejam violados ou que se violados sejam reparados. Quem são esses órgãos? Hoje, temos o Conselho Tutelar, que foi um ganho trazido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 e que hoje, se você pensar, quando se fala na violação de direitos de criança e adolescente, o pai, uma mãe, uma pessoa que está num bairro periférico, lembra e chama quem? Chama o Conselheiro Tutelar. Isso não existia antes Essa do é a Estatuto. ponta mais próxima, vamos dizer, é a ponta da mais próxima, que é o representante da comunidade. Isso. Como garantidor do direito da criança e adolescente. Mas, obviamente, o Conselho Tutelar sozinho, ele não daria conta de fazer toda essa garantia de direitos. Então, nós temos no sistema de justiça o Ministério Público, que é um grande garantidor de direitos da criança e adolescente. Então, o Ministério Público ajuiza ações, por exemplo, para garantir escola, para garantir tratamentos de saúde que são necessários para crianças, para assegurar que no município tenha um local de proteção institucionalizado, que a gente chama hoje acolhimento institucional, ou acolhimento familiar, que é para crianças que são contra a situação de vulnerabilidade. E adota as providências no sentido de, inclusive, responsabilizar também os adolescentes que violam direitos. E aí a gente entra num campo já da responsabilização de medidas socioeducativas. Pois é. Vamos continuar aqui na garantia desses direitos e depois a gente cobra esses meninos que não estão cumprindo também as determinações. Por exemplo, o Ministério Público, como é que é a função dele dentro desse processo todo? A gente começou lá na ponta com os pais, o Conselho Tutelar, veio subindo até as promotorias e vem no Ministério Público. Qual é o papel do Ministério Público nesse trabalho todo dessa garantia de direitos? Certo. O Estatuto ele prevê da seguinte forma, essas responsabilidades, então, exatamente como você falou, a responsabilidade dos pais, quando os pais não cumprem com sua responsabilidade, tem um órgão resolutivo dentro da comunidade, que é o Conselho Tutelar, mas muitas das providências, algumas das providências são necessárias, o Conselho Tutelar não vai fazer. Por exemplo, quando se precisa tirar uma guarda de um pai, quando precisa colocar essa criança em outro local de proteção, como no acolhimento institucional, ou quando se precisa tomar alguma providência de cunho processual. E aí o Ministério Público atua nessas situações. Aí já seria a função do Ministério Público. O conselheiro tutelar comunica para o Ministério Público. Um exemplo, olha, essa criança aqui já tentamos de tudo com os pais, já tentamos de tudo resolver a situação dela para garantir direito, mas os pais continuam violando o direito dela. Saem para beber, as crianças vão para a rua, as crianças estão expostas na rua e a gente já incluiu ele nos serviços de CREAS, que é um centro de assistência social para isso, certo? Já incluímos ele em várias atividades, mas essas crianças continuam sendo violadas. Aí isso é comunicado ao Ministério Público, que diante daquela quantidade de violações,
vai entrar com ações processuais para garantir o direito dessas crianças que não estão sendo garantidas pela família. Entendi. E aí, para garantir esse direito, pode ser tanto dentro da família, e sempre se vai buscar reintegrar essa criança à família, mas também pode ser eventualmente em uma família extensa, com uma madrinha, com um tio em outro local, ou até mesmo em outra família. Outra família. Pois é, então vamos... Que é a última Quer possibilidade. dizer, quando não se tem mais alternativa, se procura uma coisa fora, né? Pois nós vamos fazer só um intervalozinho aqui na nossa conversa para a gente, como eu digo sempre, a gente tomar um café e tomar uma água, nesse que a gente precisa conversar e tomar café e tomar água. Mas a gente volta já já para continuar falando sobre os 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre os 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente com o Dr. Gleudson Malheiros, que é do Ministério Público do Estado. A gente está falando nessa responsabilização do Ministério Público nesse processo todo, né? Chegou-se até a colocar essa criança fora da família quando não se tem um acolhimento, vamos dizer, parental, eu chamo assim, não sei. Não sei quando não, assim. Primeiro se tenta reintegrar a criança à família, na família extensa que a gente chama, que são... Família extensa é o quê? Um tio, fora daquele núcleo, pai, mãe e filho? Uma madrinha, alguém que não é do núcleo pai, mãe e filho, irmãos, mas que pode também, que faz parte ali da família, uma família mais estendida. Entendi. Se não, vai-se para a medida mais, vamos dizer, mais drástica, que seria retirá-lo da família mesmo, né? A medida mais drástica seria exatamente essa, mas veja só, não é uma medida de punição, é uma medida de proteção. Sim. Ou seja, é garantir, o Ministério Público garantir que essa criança ou esse adolescente tenha o direito a viver em uma família. Porque mesmo que não seja a sua família original. Mesmo que não seja sua família original, mas uma família que resguarde seus direitos. Entendi. Veja que não é colocar uma criança em um acolhimento institucional e ela viver a vida toda no acolhimento não é adequado. Porque um acolhimento institucional é uma instituição, não é uma família. Uma família faz toda a diferença na vida. E a gente ter uma família que protege, que resguarda seus direitos, será muito importante para a vida dessa criança, desse adolescente na fase adulta. Doutor Gleudson, a gente tem muita situação dessas, de ser necessário retirar a criança, eu falo aqui no Maranhão, em São Luís mais especificamente, de retirar a criança do convívio familiar, mesmo que seja dessa família extensa, para colocá-lo numa outra situação de acolhimento para que seja garantido esses direitos? Muitas dessas situações é muito comum hoje principalmente pais que fazem uso abusivo de drogas. Vamos esquentar nosso café? Bora. Pais que fazem uso abusivo de drogas, crianças que estão vivendo, vamos dizer assim, em situação de rua, de forma vulnerável. Então são situações que levam a uma fase transitória que a gente chama, que olha, bora ver aqui o que dá para ser feito com essa família. Entendi. Essa família, vamos trabalhar essa família, que a primeira ordem do Estatuto da Criança e do Adolescente é trabalhar a família, não é retirar uma criança de uma família. Preservar o vínculo familiar. Preservar o vínculo familiar, trabalhar em cima dessa família e restituí-la, essa criança, a essa família, quando é possível. Vamos falar de outra coisa, trabalho. Antes a criança podia não ir à escola e trabalhar, que era considerado normal, vamos dizer. Então, trabalhar de manhã, estudar de tarde. Hoje a gente tem limitações com relação a esse trabalho infantil. Isso, de alguma forma, também ele está sendo respeitado? Ele está garantindo para essa criança esse acesso à educação e não simplesmente ao trabalho? Pois é. Nós tivemos um retrocesso muito grande, ocorrido agora com a pandemia, certo? Que foi o quê? A necessidade das famílias, que cresceu. As famílias têm cada vez menos alimento dentro de casa e, em razão disso, em razão da pandemia, muitas famílias colocaram seus filhos para ir trabalhar. E aí, quando se coloca a criança para ir trabalhar e deixa de ir para a escola, nós estamos passando a violar. É um desafio. Nós, inicialmente, vínhamos numa crescente de diminuição, ou melhor, numa diminuição do trabalho infantil, certo? Até que veio essa situação extraordinária da pandemia. Então, isso aí,
Nós hoje estamos voltando novamente a trabalhar. Aqui no Maranhão nós temos o programa Infância Sem Trabalho, que é um programa que é uma reunião de forças do Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, TRT, certo? Então nós estamos unindo forças para quê? Para que uma criança, quando é fiscalizado, Superintendência Regional do Trabalho também, quando é fiscalizado, não basta você pegar essa criança e autuar os pais, ou então dizer, olha, isso não pode ser feito se você não trouxer alternativas para essa criança. Entendi. E alternativas são alternativas para a família. Por quê? Porque a família está com aquela situação exatamente porque pretende, quer alguma remuneração. Que uma família ajustada direitinho, ela nunca coloca o filho para trabalhar sem essa necessidade de verdade, isso, né? Daí então a gente vai ver dessas alternativas. Entre as pessoas que estão precisando de recursos para dentro da família. Verdade. E aí, uma situação delicada, precisa né? de alternativa. Aí, quais são essas alternativas? Alternativa para a família. Desde novas formas de geração de renda para essa família, desde benefícios sociais que essa família pode obter, assim como a própria profissionalização do adolescente. A partir de 14 anos, né? ele já pode ser um jovem aprendiz. A gente pega esse adolescente nessa situação e, em vez dele estar trabalhando no meio da rua de qualquer forma, daquela forma informal, em feira, mercado, praia, a gente vai colocar ele na modalidade de jovem aprendiz. Entendi. Eu acho que nesse sentido a gente avançou um pouco. Antes a gente via muita criança com flanelinha. Eu lembro uns anos atrás, década de 90, eu acredito, 2000, a gente via muita criança. Hoje a gente praticamente não vê. Isso já seria um reflexo dessas novas medidas, novas que eu falo de 33 anos, né? Dessas medidas de proteção que garantem que essa criança deve estar na escola e não simplesmente só na rua. Alguns direitos que foram estabelecidos em 1990, eles já fazem parte hoje, o avanço consiste nisso, em a cultura de direitos da criança e do adolescente. Então as pessoas hoje têm uma certa consciência, uma boa parte, a grande maioria, de que crianças e adolescentes têm direitos que devem ser respeitados. E um deles é essa sua percepção em relação a essas crianças que trabalhavam como flanelinha. Mas acabou? Não acabou. Mas existe uma percepção de cultura que avançou em relação a isso. Então hoje é a mesma coisa do conselho tutelar que eu falei para você. As pessoas hoje sabem da existência de um órgão na comunidade para poder respeitar o direito de criança e adolescente. Ok. É a mesma coisa. E essa denúncia de, por exemplo, você sabe que teve uma criança não sendo respeitada, com direitos violados, essa coisa toda. A exemplo da briga de homem e de mulher, que a gente dizia que antes ninguém metia a colher, que hoje todo mundo pode proteger todo mundo, isso vale também para crianças e adolescentes, essas denúncias? Vale muito mais ainda porque nós estamos tratando de crianças, então a gente está tratando de vulneráveis por natureza, que precisam de uma proteção especial. E aí é muito válido isso daí, porque o que eu devo fazer? Quando eu encontro uma violação, uma criança que está sendo castigada de forma imoderada, ou seja, abusiva, uma criança que está trabalhando, uma criança que está numa situação de rua e bebendo junto com adultos, entre outros. Essas situações elas devem ser denunciadas para esse sistema de proteção. Então, ou você encaminha para o Conselho Tutelar, ou você pode fazer uma denúncia no Disque 100, que é um canal de ouvidoria nacional. Você disca 100 no seu celular, é gratuito, e você comunica, olha, na rua X tem uma criança de nome, aí diz o nome da criança, mais ou menos 8 anos, e que mora assim, que está acontecendo. Não precisa se identificar. Não precisa se identificar, só precisa de elementos mínimos para a gente achar quem é essa criança, qual é esse local. E a outra forma, obviamente, procurar o Ministério Público. Através da ouvidoria do Ministério Público também é possível fazer essa denúncia. Então, os mais canais... prático logo no Disque 100, né? Porque você está ali com o celular na mão. Até você chegar no Ministério Público, vai ser que a situação já tenha extrapolado os limites. Faz logo no 100, dá mais resultado e é rapidinho. E chega
Aí o importante é ter elementos mínimos para a gente encontrar essa criança. Ótimo. Vamos a uma outra questão que a gente falando agora. O menor infrator, de que forma ele é tratado pelo Estatuto e que resultados a gente está conseguindo através disso? Então, há muitos anos atrás, considerava-se que o adolescente era um adulto menor. Então, adulto pequenininho. Um adulto pequenininho. Então, se aplicava a pena diminuindo um pouco. Isso mudou com o Estatuto da Criança e Adolescente, que diz, não, tem uma forma de responsabilizar o menor. Então tem muita gente, a gente ouve às vezes, diz assim, o menor fizer qualquer coisa não acontece nada. Não, existe uma maneira de responsabilizar o menor, que é as medidas socioeducativas. Obviamente, quando você não tem grande experiência na vida, e muitos desses meninos acabam se envolvendo em situações realmente criminosas, que a gente chama de ato infracional, e que merece uma responsabilização. Essa responsabilização vai desde a internação, que é a mais grave, certo? E aí ele vai para um local realmente onde é privado de liberdade. As pessoas acham que não, mas tem a FUNAC aqui no Maranhão, que tem as internações que os adolescentes vão ser privados da liberdade. Mas tem também outros mecanismos também de aplicação de sanção para esses adolescentes, que é a semi-liberdade, que já permite já uma movimentação, uma mobilidade externa, inclusive uma visita à família. Tem as prestações de serviço à comunidade, a liberdade assistida, que é um acompanhamento do adolescente. Então, o caráter das medidas é reeducar esses adolescentes. Entendi. É possibilitar que eles retornem, até afinal de contas, são adolescentes, então tem toda uma fase adulta ainda por vir. Uma personalidade ainda a moldar, né? Eu falei isso porque quando a gente fala normalmente medidas socioeducativas, a primeira impressão que a gente tem é isso não vai dar em nada, né? Por isso que eu falei essa questão do menor infrator. Mas assim, esse é um assunto que a gente passaria a manhã inteira aqui falando e não terminaria com toda certeza. Afinal, o Estatuto é extenso e tem muita coisa para ser discutida. Mas já fica o convite para uma outra vez, a gente volta para conversar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas muito obrigado pela sua presença e obrigado por compartilhar todas essas informações com a gente. Eu que agradeço, estamos à disposição para sempre que precisar. Ok, volte sempre, muito obrigada a você que está aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou te esperando aqui com muita informação, de manhã cedo, notícias, café quentinho, tudo para deixar seu dia bem melhor. 9 horas todo dia, tá? Combinado. Tchau, até a próxima.